Porque por mais que você tenha atores interpretando os seus personagens ali dentro do jogo, da animação, querendo ou não, porque é uma animação, você perde alguns detalhes, algumas sutilezas que existem na expressão e da maneira que você enxerga e você sente o que o outro tá sentindo através do que você tá vendo. E quando você tem um live action, que você tem as pessoas de verdade fazendo isso, você consegue ver. E eu falo especificamente da cena em que o Joel encontra ela. Olá, meus queridos sobreviventes do apocalipse de fungos. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Imagine Só, falando hoje de mais um episódio de The Last of Us, continuando a nossa cobertura que se alonga aí agora por 8 vídeos, mas não perdemos por esperar. Temos agora o episódio 8, o episódio chamado Quando Mais Precisamos, e se trata exatamente disso, da Ellie precisando do Joe e ele não estando ali. A gente tem aqui esse brilho de atuação da Bella Ramsey e também do Pedro Pascal, mas principalmente dessa garota que entregou tudo que sabe entregar, porque esse episódio, quem sabe, era o episódio mais desafiador da série e conseguimos muitas coisas aqui, hein? Conseguimos captar muitas coisas boas da personagem da Ellie ali, da Bella Ramsey, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como que a gente viu isso e de todos os parâmetros do episódio, com alguns detalhes específicos. E por favor, continue acompanhando a gente, seguindo a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram, e também acompanha a gente lá no Spotify. Que o episódio 8 finalmente entrega aquilo que eu queria muito ver, eu acredito que muitas pessoas queriam ver, que é muito da essência ali do personagem do Joel, principalmente, mas também dos momentos de maior clímax da história de The Last of Us. Então, realmente, esse episódio 8, ele é um episódio bastante aguardado. Eu acredito que, no mínimo, ele foi satisfatório, né? You won't survive for long out there. There's room for you in our group if you want. Cara, não tenho o que dizer sobre a qualidade desse episódio em todos os aspectos, porque a série ela já é visualmente muito bonita, mas vamos resgatar algumas coisas que a gente já tem falado nos últimos episódios sobre como não só a participação dos nossos protagonistas, mas como a presença também dos personagens secundários tem sido fortes desse episódio. E aí a gente tem dois personagens aqui. Eu vou trazer principalmente o personagem do David ali, que é o nosso principal antagonista, trazendo diversas nuances ali e pontos muito importantes para a história. A gente tá falando de fungo, e a forma de como o Scott Shepherd ele consegue traçar esse paralelo do fungo, que eu acho que não tem muita coisa a ver, mas essa crença de que ele tem de que o fungo ele tá se proliferando e tá se protegendo, ele tá tentando se manter vivo, assim como os seres humanos, eles também estão tentando se manter vivo. É uma coisa muito maluca, mas que funciona totalmente para contextualizar esse fanatismo religioso ali que é alimentado por ele, justamente para conseguir manipular e conduzir aquelas pessoas ali para algum lugar que seja com certeza ali ao lado dele, apoiando ele e enaltecendo o ego dessa pessoa que é extremamente, acho que, narcisista e psicopata nesse episódio. Ele consegue trazer cada detalhe do personagem e consegue trazer coisas a mais. É isso que a gente tá falando que essa série tá trazendo, coisas que acrescentam a história, né? E voltando aqui para os protagonistas, eu já falei da Bella Ramsey e quero falar mais dela, mas eu quero saber de você, João, que tava aí ansioso para ver o Joel tão esperado, seu Joel. O que você achou desse Joel do episódio 8, cara? O que você achou dele? Acha que valeu a pena esperar? Eu venho batendo nessa tecla desde o segundo episódio, que eu sentia falta ali do que é o Joel, porque a série, até esse episódio, ela falava muito, a série ela falava demais. Ah, o Joel é um assassino. Ah, o Joel era um sobrevivente que fez loucuras. Ah, o Joel, ele era sanguinário. Ah, ele era perigoso. Nós fizemos coisas muito erradas para sobreviver. Não posso... Tá, mas e aí? A série ficou bastante tempo só falando e nunca mostrava de verdade. Até mesmo no começo desse episódio, a série ela começa dizendo que um dos personagens, né, do
pessoal ali daquele lugar que viu o que aconteceu, eles falam que quem matou o amigo deles ali foi um lunático e uma garota. Chamaram ele de lunático, mas no fim das contas, com base em quê? Porque ele teve uma luta ali com o cara e foi golpeado, e o outro cara ele morre, mas por isso ele é lunático e tal. Então sempre foi muito esquisito falarem tanto que o Joe era isso aqui, nunca mostrarem nada dessa parte um pouco mais violenta dele, né? E nesse episódio, para a nossa alegria, isso finalmente é mostrado, isso finalmente acontece, porque quando ele vai ser caçado ali por aqueles caras, ele finalmente mostra com todas as letras aquele Joe do game, né? Aquele Joe impiedoso que vai atrás e não tem problema nenhum com o que ele precisa fazer para descobrir ou conseguir aquilo que ele quer. Então eu acho que finalmente aí as nossas expectativas enquanto a entrega do Pedro Pascal foram atendidas e o personagem nesse episódio foi impecável. Realmente, eu acho que a gente esperava muito do Pedro Pascal e a gente vê esse cara que entrega esse typecast de personagem ali que já tava meio que se prendendo a ele, de aquele cara paterno, aquele cara que tá cuidando ali, esse cara que é um cara quebrado, mas agora a gente vê a força dele, a gente vê esse outro lado que a gente não tinha visto antes e que foi tão premeditado, foi tão dito, e agora ali ele tá em toda a sua essência. Agora a gente conhece todos os pontos e cada um dos nuances ali do Joel, cada uma das camadas do Joel, e cara, isso é sensacional. Eu acho que a construção de personagem, ela chegou ali no seu ápice ao apresentar pra gente essa outra personalidade do personagem que a gente tanto esperava ver, que é tão semelhante com jogos, mas que também é tão semelhante com a vida real, justamente porque ele, como um cara que perdeu a filha e que tá ali vivendo um luto durante 20 anos, mesmo ignorando isso e usando a força para conseguir sobreviver, ele ainda consegue abrir o coração ali para uma nova pessoa na sua vida, que é a Ellie. Eles realmente tentaram inverter um pouco da situação, trazer um Joel que se relaciona primeiro, que depois se mostra como alguém forte. Diferente do jogo, onde a gente já vê ele como alguém que é extremamente forte, extremamente inquebrável, e aos poucos a Ellie ela consegue quebrar essa casca, essa parede que existe entre ela e o Joel. E agora a gente tem ali o personagem no seu ápice, tanto ele quanto também a personagem da Ellie também, consegue mostrar pra gente, no papel da Bella Ramsey, que para sobreviver você tem que enfrentar tudo, você tem que tentar de tudo. E quando ela é colocada ali pelo nosso antagonista dentro do aspecto de que eles são similares, de que eles são parecidos, de que os dois estão ali para sobreviver, e se deparar com a situação e com a possibilidade de que para viver nesse mundo talvez ela tenha que se tornar uma assassina, é uma coisa muito pesada para uma criança de 13, 14 anos. E a Bella Ramsey, ela consegue trazer isso pra gente de uma forma gradual, desde o primeiro episódio, e de forma muito natural também. Então, assim, a história ela precisa ser mais incrível, ela precisa ser mais próxima da realidade pra gente. I don't mean to question your sense of mercy, David. She's just another mouth to feed. If we leave her out here, she'll die. Maybe that's God's will. Então, precisamos falar da Bella Ramsey, né? Porque você se envolve muito emocionalmente com ela durante os episódios, com as coisas que ela precisa fazer, não só para sobreviver, mas para proteger o Joe. E já no episódio passado, como eu tinha dito no review, no vídeo aqui, que ela tinha falado pra segurar na mão, porque a gente devia confiar no que ela poderia, no que ela seria capaz de fazer nesse episódio, e ela pega e ela entrega, e mostra tudo que ela é capaz de entregar pra personagem da Ellie, e eu só fico cada vez mais na expectativa por uma segunda temporada, para o que ela vai conseguir entregar numa próxima fase da Ellie, que ela também vai crescer e ela também vai acompanhar esse próximo capítulo da história da Ellie. Só que uma coisa mais importante que vale a pena ressaltar é mostrar o porquê o episódio anterior ele não é
um episódio filler, ele não é um episódio esquecível. Ele é um episódio extremamente necessário e a gente vê nesse episódio por que é um episódio necessário, porque você consegue colocar os dois episódios, você consegue colocar a Ellie antes de tudo inocente, ali ainda naquele mundo, e a Ellie que está precisando se tornar uma assassina para sobreviver, como você disse. E aí, nos dois episódios, você consegue ver o alcance da personagem, você consegue ver no rosto dela, nas falas dela, nas expressões dela, ainda a infância existindo ali, no momento em que ela só quer se divertir, passear com a melhor amiga dela, a pessoa que é mais importante para ela, igual ela demonstra estar se apaixonando, e aqui nesse episódio ela demonstra estar totalmente com medo, temerosa, com ódio, com raiva, prestes a ser violentada, mas precisando matar para sobreviver, então conseguindo lidar com aqueles sentimentos, aquele instinto assassino de sobrevivência que ela está tendo naquele momento. E aí ela golpeia ele várias e várias vezes por causa do que estaria prestes a acontecer. E aí você coloca os dois episódios um do lado do outro, você vê que é a mesma atriz que está entregando essas duas cenas, né? Então se havia qualquer ainda possibilidade ou dúvida sobre o quão brilhante é a entrega da Bella Ramsey. No episódio passado não se falava mais desse assunto, mas aqui ele morreu mesmo. Isso aí já tá enterrado, porque de fato a Bella Ramsey, ela é, na minha opinião, a melhor coisa que tem dentro dessa série de The Last of Us. Cara, ela merece ser vacinada, ela é sensacional. Que grande atriz. E, mano, eu quero também aqui uma curiosidade também, pra quem não teve a oportunidade de ver o jogo ainda, de jogar. A gente tem o Troy Baker aqui nesse episódio, sendo excepcional também, fazendo o personagem do James ali, que tem poucos momentos, mas que consegue ali mostrar pra gente também uma outra perspectiva de quem tá seguindo esse líder que é o David, né? De como as pessoas, elas seguem ele, por que elas seguem ele também. Ele acaba explicando isso durante o episódio, e a religião funciona como uma ferramenta também para que ele consiga conduzir aquelas pessoas. E o personagem do James é esse personagem que funciona como o braço direito dele ali, tanto na história do jogo quanto na história agora da série. E o Troy Baker, ele tá ali como esse novo personagem, mas ele também é o Joel ali dos jogos. Então, pra quem é fã, tá ali um fanservice ali. E a todo momento, durante o episódio, a gente espera o conflito entre o personagem do James e o personagem do Joel, porque a gente talvez quer ver o Joel, qual dos Joels é o melhor, né? Joel versus Joel. E poeticamente a Ellie da série que mata o Joel do jogo durante o episódio. Olha só que irônico, né, cara? E no final das contas, isso é uma coisa bem inesperada durante o episódio. E aí a gente tem esse prato cheio aí de grandes atuações, de grandes momentos. Como esse episódio, realmente eu vejo como o episódio mais desafiador, e ele acaba entregando basicamente o que a gente precisa ali do ápice de cada um desses personagens. Eu acho que se a série realmente ela se encerrasse aqui, ela seria perfeita. Mas a gente tem muito mais pra contar, a história ainda continua, a gente tem mais coisa. A gente tem uma próxima temporada aí, e a gente tem mais um episódio que finaliza aí essa jornada, essa primeira jornada da Ellie. Mas pra resumir aí a minha opinião maior sobre esse episódio, eu queria dizer que pra mim, esse episódio 8, ele é o melhor episódio da série, colocando ele em frente a todos os outros. Desculpa o episódio do Bill e Frank, até esse episódio, o episódio do Bill e do Frank estava liderando pra mim, mas depois desse episódio, pra mim ele toma o primeiro lugar, porque ele é o episódio que ele traz exatamente, com todos os acontecimentos e muitos detalhes até, aquilo que aconteceu no jogo, só que você vê que não há uma forçação para conduzir o caminho do jeito que o jogo conduz, não. Acontece tudo muito naturalmente e há muito a se acrescentar, porque todo o diálogo que existe ali da Ellie com o David, do James com o David, toda a parte da conversa ali e da discussão que há entre eles acrescenta muito à história e muito à visão também do David de fazer as coisas. Então, colocando todos esses elementos da similaridade com o jogo, da utilidade que é feita em cima dessa similaridade frente ao jogo, da grande entrega da Bella Ramsey nesse episódio, da entrega do Joe
tão prometido e tão falado da série ao longo de todos esses episódios, você juntando todos esses fatores que estão acontecendo ali ao mesmo tempo, nesses 50 minutos de episódio, bom, não tem como não dizer que esse é o episódio que entrega tudo e mais um pouco do que The Last of Us é, e que também começa a prometer para o grande finale da série, né? Uma das coisas também que eu preciso dizer é que além desse episódio ser o melhor episódio, ele ainda consegue mostrar pra gente como o trabalho entre os criadores e a direção, a produção, quando bem feito, quando feito ali no processo de criação unificado, entrega uma adaptação que é tão boa quanto a história original. Então eu acho que a gente precisa um pouco mais disso nessas adaptações que a gente tem hoje em dia, e The Last of Us tá aí pra provar que sim, dá pra fazer uma boa adaptação de jogo. Eu acho melhor. Livro, contanto que exista uma unificação ali de quem tá produzindo a coisa, de quem tá criando. Eu acho melhor, achei melhor. Esse episódio, particularmente, eu achei melhor que acontece no jogo. Eu achei que ele é mais emocionante, porque ele consegue fazer uma coisa que o jogo não consegue fazer. Porque por mais que você tenha atores interpretando os seus personagens ali dentro do jogo, da animação, querendo ou não, porque é uma animação, você perde alguns detalhes, algumas sutilezas que existem na expressão e da maneira que você enxerga e você sente o que o outro tá sentindo através do que você tá vendo. E quando você tem um live action, que você tem as pessoas de verdade fazendo isso, você consegue ver. E eu falo especificamente da cena em que o Joel encontra ela e depois de estar toda desnorteada, tendo feito o que ela fez, ela tá meio perdida, ela anda em direção ao nada e ele encontra ela e ela encontra ele, e antes de perceber que é ele, ela ainda está desesperada, mas quando ela reconhece, ela o abraça e ele abraça ela, e você vê no olhar dos dois que ali está genuinamente um pai e uma filha que precisam se proteger. É verdade, e a questão mesmo, né? Eu acho que por mais que o jogo ele seja extremamente realista, ainda assim a gente tem dificuldade de ligar aquela chavinha ali da suspensão da descrença, porque no final das contas você tá jogando ali, apesar de você ter essa imersão do jogo, eu acho que você olhar pra série e você sentir essa coisa humana mesmo, essa coisa real, te faz quebrar totalmente essa barreira que a gente tem entre tipo, o espectador e o que está sendo produzido ali, e faz a gente realmente mergulhar naquele mundo, mergulhar nessas emoções tanto da Ellie quanto do Joe, e faz a gente realmente sentir parte ali daqueles personagens também, né? Embora o jogo tenha escolhas narrativas que só acontecem porque você está jogando, e a série ela vai adaptar algumas coisas e ela acaba tirando algumas coisas que podem vir a ser importantes. Isso aconteceu bastante na série, a gente não tem como negar isso. O fato da série ser um live action, ela te permite enxergar com mais realidade para aquilo que está acontecendo, e justamente por isso, porque você vê pessoas sentindo, sofrendo e passando por aquilo que aqueles personagens passam na mídia, no caso do jogo, mas você vê ali acontecendo como pessoas. Porém, na série, devido aos personagens serem interpretados por pessoas, é permitido que a série ela consiga agregar a história do jogo por meio dos seus personagens vividos por pessoas. E o maior exemplo disso, que também é algo que eu acho que fica melhor na série do que no jogo, além de todo esse episódio 8, é o episódio do Bill e do Frank. Ele traz mais dos personagens, e aquilo que acontece na história deles não era possível que acontecesse no jogo, porque você não joga com nenhum desses personagens, e a história deles também não teria uma coisa para que você jogasse da maneira como ela é contada na série. Então ela só funcionaria na mídia, no estilo, em formato de série. Porém, ela traz mais uma coisa, ela traz lições, ela traz mensagens, ela fala de relações, que é o tema geral. Tudo nesse episódio com acontecimentos que não aconteceram de nenhuma forma no jogo. Então, isso é o que é o mais incrível, porque, de fato, a história original no jogo tem muitas coisas que são muito boas, a história é incrível. A série, algumas coisas ela tira por causa da adaptação, que é uma coisa discutível, porém, aquilo que ela consegue trazer de maior, de melhor, ela faz, ela melhora a história, e muitas vezes ela supera
a história original, devido a esses recursos que ela pode utilizar, que no jogo não se encaixaria muito bem. Mas ela faz isso sem perder de vista o principal objetivo e a principal mensagem de The Last of Us. Sensacional, cara. Esperamos ansiosos aí pela nova temporada que vem pela frente, mas esse episódio 9 ainda promete bastante, então fica ligado, não perde por nada, porque pode ser tão surpreendente quanto esse episódio 8, que eu acho difícil, mas pode ser. Prepare o coração. Exatamente, é isso aí. Se liga, hein? A gente se vê então no último review da série de Last of Us, que vai ser sobre o último episódio, claro, na semana que vem. E fica ligado aqui nas nossas plataformas, fica ligado aqui no YouTube, no Spotify, onde a gente tem conteúdo diferente daquilo que a gente faz aqui, tratando atualmente sobre o Oscar, tá bem legal, você pode conferir lá. E a gente se vê na season finale, a gente se vê no review desse último episódio da Last of Us semana que vem, beleza? Falou! Valeu! The others want to kill you? Let me protect you.